Olá pessoal, estamos aí para mais um Precisamos Falar e hoje eu quero aproveitar que no último domingo foi lançado o Instituto de Finanças Funcionais e Desenvolvimento aqui do Brasil, uma iniciativa que eu estou ajudando também como entusiasta para voltar a falar sobre teoria monetária moderna, sobre MMT. Eu já fiz muitos vídeos aqui, inclusive alguns vão estar aqui na descrição. Mas hoje eu quero falar especificamente para, mais uma vez, tentar deixar claro a importância desse debate e por que, mesmo para a esquerda radical, trata-se de uma iniciativa que pode ser encarada como um aliado tático. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, porque eu acredito que sim, precisamos falar sobre teoria monetária moderna, sobre MMT. Então, eu aproveito para parabenizar a iniciativa da criação do Instituto, uma vez que a ideia é começar a produzir material para se contrapor à ideologia dominante, que é uma ideologia fiscalista e, como a gente vai ver hoje aqui no vídeo, é uma ideologia que atende aos interesses dos países centrais e, portanto, à lógica de reprodução do capital e do capitalismo como um todo. De onde parte a MMT? Primeiramente, podemos dizer que parte de Keynes, então parte da própria economia liberal, porém da heterodoxia. Se apropria de Keynes, por exemplo, da ideia da endogeneidade da moeda, ou seja, a moeda como produto da própria dinâmica do capital, que cria e destrói moeda. E, portanto, a moeda não seria algo externo a essa dinâmica. Também traz de Keynes a questão da incerteza, que nos leva a outra influência da MMT, que é Hyman Minsky, com a ideia da instabilidade do capitalismo. A MMT também se apropria muito de Michal Kalecki, onde podemos inclusive fazer um diálogo com Marx. Afinal de contas, Kalecki é, para mim, sem sombra de dúvidas, um marxista. De Kalecki trazemos ali a questão fundamental setorial, onde aquilo que se produz é importante. Também se traz a questão da demanda efetiva e traz também os efeitos do pleno emprego para a construção da proposta da MMT sobre o assunto do emprego. E entre muitas outras influências, chegamos a Aba Lerner com a ideia das finanças funcionais, uma ideia que altera completamente o mais usual a respeito do que se entende sobre o orçamento público, trazendo a ideia de que o orçamento deve ser um orçamento funcional, um orçamento que não busque o equilíbrio, e sim atingir objetivos. Por exemplo, atualmente o nosso orçamento, o orçamento brasileiro, é brutalmente disfuncional. Ele impede o desenvolvimento das forças produtivas. A Aba Lerner traz para a MMT a ideia de que o orçamento deve ser funcional. Funcional em que sentido? No sentido de desenvolver as forças produtivas. A MMT tem uma parte descritiva e uma parte propositiva. A parte descritiva é uma explicação realista dos gastos públicos, da tributação pública e do estabelecimento da taxa básica de juros na economia. É uma explicação que, por muitas vezes, a galera não entende, porque sempre vem a pergunta: tá, mas se aplicarmos a MMT, o que pode acontecer? O que acontecerá? Não, gente. Por exemplo, esta parte descritiva é aplicada em todo lugar, rigorosamente em todos os países emissores de moeda. Então não trata-se de se nós aplicarmos. Não. Essa descrição que a MMT faz dos gastos públicos, da tributação e do estabelecimento da taxa de juros é o que acontece efetivamente nas economias monetárias modernas. Eu não vou aqui
explicar essa dinâmica, mas vou deixar vídeos onde eu já expliquei isso aqui no comentário fixado. A questão é que essa descrição realista que a MMT faz nos leva à proposição do pleno emprego. Porque essa explicação realista, baseada naquela ideia de um orçamento funcional, nos leva à percepção de que o Estado, emissor de moeda, pode mobilizar recursos para desenvolver a economia e, assim, produzir postos de trabalho. Portanto, é possível, manejando bem a moeda e o orçamento público, desenvolver políticas de pleno emprego. E nesse ponto eu já começo a entrar na parte propositiva da MMT. A parte propositiva da MMT, então, traz uma estratégia de desenvolvimento das forças produtivas, fazendo-as se desenvolverem a partir da indução do Estado, utilizando a sua capacidade de mobilizar recursos através da sua moeda soberana. E também, dentro dessa parte propositiva, temos a questão do estabelecimento de políticas públicas que produzam pleno emprego. Ou seja, um dos fatores essenciais para mobilizar recursos defendidos pela MMT é a disponibilidade de mão de obra. Portanto, o emprego é essencial para o desenvolvimento. É necessário mão de obra para mobilizar recursos. Por isso, a importância do pleno emprego para a MMT. Eu quero chamar a atenção aqui para um ponto. Vejam. Olhem ao redor. O que vocês podem perceber se vocês olharem agora para a janela do apartamento ou da casa de vocês? Existem muitas coisas a serem feitas no nosso país. Tem muita estrada para arrumar, tem mais energia para gerar, falta tudo. E ao mesmo tempo existe abundância de recursos para construir essas coisas que a gente precisa e existem pessoas aptas a trabalhar nessa transformação. Então, o que está faltando? O que falta? Falta um recurso que é um recurso monetário, um recurso que o Estado cria toda vez que gasta, como demonstra a MMT quando vai explicar o funcionamento dos gastos públicos. Por isso, gente, que na periferia do sistema, num país pobre, dependente como o Brasil, a MMT deve ser encarada como um aliado tático. Trata-se de um aliado tático porque enfrenta a lógica da burguesia nacional, a lógica que defende a austeridade fiscal como algo inevitável. Vejam, essa lógica da austeridade fiscal tem uma grande utilidade para o capital. Essa lógica imposta aos países pobres da periferia do sistema impede o desenvolvimento das forças produtivas nesses países. Ajuda a manter, portanto, a relação de dependência dos países pobres em relação aos países ricos. Ajuda a manter a hierarquia política do sistema capitalista internacional. É nesse sentido que defender como aliado tático aquele que defende a MMT é algo importante, porque se vocês estão entendendo, esse discurso defendido pela MMT contra a austeridade fiscal é um discurso que também nos ajuda contra as ações imperialistas dos países ricos. Ajuda a combater o discurso do não há alternativa. Ajuda a combater a cartilha imposta pelo FMI, que é uma forma institucionalizada de imperialismo dos países ricos sobre os países pobres como o Brasil. É um aliado também na disputa ideológica, gente, porque afinal de contas, a ideologia da austeridade é vendida para a classe trabalhadora como apenas uma questão de matemática, como se fosse algo da ciência, onde nós não temos alternativas a não ser a redução do gasto público. A questão é que essa redução do gasto público é sempre sobre os direitos dos trabalhadores, nunca sobre a classe burguesa. Portanto, esse arcabouço teórico da MMT ajuda a desmontar esse discurso, mostrando que ele é
falso, que tecnicamente há margem para o desenvolvimento, há espaço para o pleno emprego. Não é uma questão científica a defesa da austeridade fiscal que corta direitos trabalhistas. Não, ao contrário. A ciência econômica, a boa ciência econômica, mesmo dentro do paradigma do capitalismo, tem uma explicação muito melhor para o desenvolvimento dos países, só que essa explicação não pode ser utilizada pelos países pobres, uma vez que os próprios países ricos utilizam amplamente essas táticas de desenvolvimento. É um aliado tático também neste sentido. Cria uma resposta para o não há alternativa. Mostra que, cientificamente, mesmo dentro do capitalismo, a ideia da austeridade fiscal para a resolução dos nossos problemas é, portanto, uma ideia falsa. E vamos lembrar, né, gente? Não é de hoje que sabemos que lutar por direitos trabalhistas, emprego, melhores condições de trabalho é algo útil para o desenvolvimento da consciência na classe trabalhadora. Altera a correlação entre capital e trabalho, deixa os trabalhadores mais poderosos para fazer política. A questão do emprego é sempre uma questão muito sensível e, portanto, quando a MMT demonstra que é sim possível gerar pleno emprego, nós temos aí, com certeza, um aliado tático para ganhar a consciência da classe trabalhadora, mostrando que é possível, basta termos vontade política para isso. Só que vontade política se constrói. Então é, sim, um elemento que pode ser um importante mobilizador social. E mais que isso, né, gente, como eu também já disse aqui, pode ser uma ferramenta fundamental para uma eventual transição socialista, para o desenvolvimento das forças produtivas e para o estabelecimento de pleno emprego neste período. Agora, é evidente, né, gente? Existem limitações, não é uma panaceia. Eu também preciso colocar isso aqui. Primeiro, eu já disse, trata-se de uma ferramentaria liberal burguesa, que, para nós, da esquerda radical, serve como aliado tático na periferia do sistema, também é importante que se diga. Mas isso não significa que não existem limitações. Essas limitações são concretas e muito duras. E nós, sobretudo a esquerda radical, precisamos saber dessas limitações. Quais são, de modo geral? Bom, são limitações reais. O que a MMT consegue nos mostrar é que as limitações para o desenvolvimento da economia capitalista são limitações reais. Disponibilidade de tecnologia, disponibilidade de terra, disponibilidade de força de trabalho, disponibilidade de energia, condições climáticas e etc. Nós só podemos mobilizar recursos que existem. Este é o ponto. A MMT faz aquela pergunta que eu fiz há pouco. Se nós temos gente para trabalhar, coisas para fazer e matéria-prima para transformar, não pode ser a ausência de instrumentos monetários que vai nos impedir. A questão que vai nos impedir é a ausência de recursos reais. Eu não posso construir se eu não tenho quem construa, se eu não tenho matéria-prima para construir. Este é um limitador central para a teoria monetária moderna. Outro limite evidente é a inflação. Por quê? Porque a inflação, no limite, destrói a moeda, que é um instrumento para induzir esse desenvolvimento. A questão é que não se pode estimular consumo num ritmo superior ao da capacidade da economia de produzir para esse consumo. Porque, afinal de contas, se isso acontecer, o desequilíbrio causará inflação. Então tem que haver planejamento da expansão dos gastos públicos, de modo que essa expansão venha acompanhada da expansão da oferta de bens, mercadorias e serviços na economia. Então temos aí um limitador que são os gargalos produtivos. Esses sim, limitadores também concretos, limitadores reais. Outro ponto muito questionado, sobretudo aqui na periferia do capitalismo, é um outro limite das propostas da MMT, que é a restrição externa.
O que a teoria nos ensina é que um Estado que emite a sua moeda pode comprar qualquer coisa que esteja à venda nessa moeda. Isso significa também dizer que o Estado não pode comprar, sem nenhuma restrição, coisas que não são vendidas na moeda que ele emite e que ele tributa. Para comprar coisas que estão à venda em outra moeda que não a dele, ele precisa primeiro ter acesso a essa moeda, e isso ele só pode fazer vendendo para o estrangeiro algo da sua produção interna, atraindo, portanto, essa moeda. Esse é um limite concreto, porém é um limite superável com o desenvolvimento das cadeias produtivas. Uma boa estrutura produtiva oferta ao mundo bens e serviços para permitir a entrada de moeda estrangeira no país, a fim de solucionar esse limite, que também é um limite real, um limite concreto das economias capitalistas. Importante. Também, para além das limitações, temos que dizer aquilo que não é limitação. Por exemplo, não é limitação para MMT a relação dívida-PIB. Primeiro porque se o PIB subir, essa relação fica mais favorável. E segundo, gente, não há risco de incapacidade de um Estado emissor de moeda de rolar sua dívida junto ao sistema bancário. Isso não existe enquanto essa dívida for expressa em moeda nacional. Esse risco só pode acontecer, mais uma vez, se essa dívida for expressa em moeda estrangeira. E por que esse risco simplesmente não existe? Porque os bancos trocam moeda nacional, ou seja, reservas, por títulos, quando há excesso de reservas. E se há excesso de reservas, por que o sistema bancário vai optar por ficar com reservas que não rendem juros, se eles podem trocar essas reservas que não rendem juros por papéis que rendem juros? E, portanto, num ambiente de excesso de reservas, ou seja, de elevação de déficit público, naturalmente os bancos vão buscar o Banco Central para trocar esses papéis a fim de poder lucrar, uma vez que num ambiente de excesso de reservas, a disponibilidade do mercado de absorver crédito bancário também, naturalmente, diminui. O que eu estou querendo dizer? Um banco não vai precisar, num ambiente de excesso de reservas, recorrer a outro banco para recompor as suas reservas. Sendo assim, gente, o maior e talvez único grande entrave para aplicação do receituário da MMT para o desenvolvimento da economia capitalista é o entrave político. Um entrave político que esconde um entrave estrutural econômico, do qual depende todo o capitalismo. Eu estou falando da dinâmica da reprodução ampliada do capital, que precisa manter a transferência estrutural do valor dos capitais menos produtivos para os capitais mais produtivos, ou seja, dos países pobres da periferia do sistema para os países ricos da centralidade do sistema. Os países centrais, para se manter como dominantes, precisam manter a sua estrutura produtiva mais produtivas. Portanto, não é possível que os países pobres se desenvolvam. Eles precisam manter a estrutura produtiva dos países pobres mais improdutiva para manter essa transferência estrutural de riqueza e assim manter a hierarquia política de dominação sobre os países pobres. Porque o que faz esses países politicamente dominantes é a sua condição de países economicamente dominantes. Estão entendendo? Essa é a funcionalidade da austeridade fiscal. Os países centrais, via novas práticas de imperialismo, impedem que os países pobres utilizem plenamente a sua capacidade monetária para se desenvolver. Então fazem isso através do imperialismo, da ideologia, dos aparatos de dominação ideológica, como por exemplo a grande mídia de massa. É-nos vendido uma porção de explicações sobre as finanças públicas, de modo a inviabilizar o nosso desenvolvimento. Então, quando algum país, por algum motivo, não segue essa cartilha imposta aos subdesenvolvidos, vem uma intervenção
externa. Isso significa que os países ricos não deixam os países pobres aplicarem o receituário que os fez enriquecer. Basicamente, é disso que se trata. E quando alguém teima em fazer, é invadido sobre alguma desculpa. Mas o verdadeiro motivo é: não se desenvolvam, porque aqui no topo não tem espaço para todo mundo. Então vejam, gente, é por isso também que eu digo que trata-se de um aliado tático, mesmo para a esquerda revolucionária. De fato é, porque expõe as limitações do capitalismo para a periferia do sistema. Expõe a necessidade de rompimento com o capital central para o total desenvolvimento. Expõe a nossa dependência de uma revolução. O melhor exemplo é a China, que só começou a utilizar plenamente a sua capacidade monetária depois da Revolução. Quando a China entendeu como utilizar a sua moeda para mobilizar os seus recursos, ela começou a fazer isso e rapidamente vem se tornando o país de economia de relações capitalistas de produção mais dinâmica do mundo. Só que isso só foi possível lá por causa da Revolução e por causa desse entendimento. Do entendimento que existem ferramentas para acelerar o desenvolvimento. Ferramentas estas que só podem ser utilizadas se o imperialismo permitir. Então, concluindo, gente, o papo de hoje, eu resumo dizendo que cumpre a regra fundamental para sabermos se trata-se de um aliado tático. A pergunta é: colabora para o avanço da consciência de classe nos trabalhadores? Se a resposta é sim, como eu tentei demonstrar aqui, então sim, trata-se de um aliado tático importante. Então é por isso que eu sou um entusiasta, desejo sucesso para a iniciativa do Instituto de Finanças Funcionais e Desenvolvimento e vou colaborar porque eu acredito que, de alguma maneira, são aliados táticos da esquerda radical, porque ajudam no estabelecimento de mais consciência na classe trabalhadora. Valeu, gente! Esse era o papo de hoje. Vou deixar aqui nas referências alguns textos. Colabore com o canal se você puder e quiser. No comentário fixado você vai encontrar todas as formas de estar colaborando. Tem meu curso sobre moeda, eu explico mais sobre essas coisas. Tem todas as formas de colaborar, Apoia-se, Catarse, Clube de Canais, tem Pix, PicPay, enfim. Colabore se puder e se inscreva, compartilhe os vídeos aqui do canal que você gosta. Entre para o nosso canal no Telegram. É uma maneira de não perder nenhuma atualização aqui. Tudo isso no comentário fixado e até a próxima.